Boa noite a todos que estão acompanhando o Futebol da Noite. Vamos falar aí hoje, tá? De Carrascal do Flamengo que levou aí uma suspensão, Paulinho que foi absorvido, Neymar, tá? Sobre a CBF que deu uns recados sobre o Neymar. Falar também aí Neymar que ganhou uma chuteira nova, hein? Também falar do Atlético Mineiro, tá? Que pode perder aí Júnior Alonso, Sul-Americana e Libertadores, jogo de quarta-feira, aquele detalhe, vamos fazer uma análise nos jogos de quarta-feira, tá? Pela Sul-Americana e Libertadores, sexta rodada, fase de grupos. Hoje, dia 28 de maio de 2026, estamos no finalzinho do mês, né? Você vem acompanhando comigo desde o dia 30 de janeiro de 2026, aqui pelo canal Carlos do Futebol. Quero agradecer a cada um, já somos 127 inscritos, né? Cada um valoriza cada um inscrito. E Futebol da Noite começa aqui. Vamos falar aí, tá? De Carrascal do Flamengo, que vai ficar 3 jogos de suspensão. Vou explicar os detalhes. Suspenso, tá? Gancho pesado, hein? O meia, Jorge Carrascal, foi suspenso por 3 partidas por conta da expulsão no jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. Você achou justo isso aí? Deixe nos comentários. Eu achei muito justo para ele aprender, né, a não fazer um tipo de coisa assim. Né? Absorvido por unanimidade. O atacante Paulinho, tá falando Paulinho aí do Palmeiras. O atacante Paulinho foi julgado nesta quinta-feira, dia 28, pela comemoração feita após marcar o terceiro gol na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, no Maracanã. No último sábado, no julgamento, o relator votou pela absolvição do atleta e acompanhado pelos outros 4 auditores. E o que você achou disso aí? Deixa nos comentários. Você acha que foi justo ou foi injusto aí do Paulinho ser absolvido? Vamos falar do craque Neymar aí, tá? Craque Neymar. O atacante não será cortado segundo a CBF. Vou explicar os detalhes agora. A diretoria e a comissão técnica da seleção brasileira decidirá dar um tempo de 15 dias para Neymar mostrar que estará em condições físicas para continuar com a amarelinha, na verdade, com a amarelinha. Esse prazo termina no dia 12 de junho, às 24 horas antes da estreia do Brasil diante do Marrocos. Você deve estar perguntando por que tem isso, né? Ele tem o prazo até dia 12 de junho, porque a FIFA deixou a própria regra, né? Que depois da seleção ter jogado já não pode mais, tá? Retirar o jogador da seleção, cortar, tá? Aí tem que aguentar ele até acabar a Copa, né? Ele fica até o final da Copa. Então ele tem 24 horas antes do Brasil e Marrocos, tá? Para se demonstrar ali se dá para ir para a Copa do Mundo ou se vai sair, né? Então Neymar tem mais uma chance ali. Porque se ele estrear o primeiro jogo, já não, se a seleção conseguir fazer o primeiro jogo, já não pode mais. Somente os goleiros que pode durante a Copa do Mundo, tá? Que pode. Vamos falar aí também ainda de Neymar, hein? Não terminei não. Neymar ganha chuteiras personalizadas para a Copa do Mundo. Os calçados terão algumas inscrições especializadas com o nome dos filhos e frases motivacionais nas laterais, tá? Fizeram ali, parabéns, hein? Fizeram ali uma chuteira ali com os nomes dos filhos e umas palavras motivacionais. Atlético Mineiro, tá? Vamos falar aí que pode perder, tá? Que tá de saída o zagueiro xerife do Atlético Mineiro, Júnior Alonso, está de saída do clube. O paraguaio revelou após a partida contra o Puerto Cabello na Sul-Americana, que foi a última partida pelo Galo. O jogador ainda
tem o seu próximo destino incerto, tá? Essa aí foi a notícia aí do Atlético Mineiro. Bora falar de Sul-Americana, tá? Vamos falar de Sul-Americano, jogo de quarta-feira, sexta rodada, fase de grupos, tá? Vou colocar aqui para falar, peraí. Na quarta-feira tivemos ali, tá? Peraí, vou colocar aqui para falar. Pra mim conseguir falar aqui, né? Porque tem que olhar para ter um pouco de memória, né? Quarta-feira, ontem tivemos Atlético Mineiro e Puerto Cabelo na Arena MRV. O Atlético Mineiro levou a melhor, tá? Ganhou de 1-0, né? Não foi aquele jogão, mas foi 1-0 para o Atlético Mineiro em cima do Puerto Cabelo. Atlético Mineiro 1, Puerto Cabelo 0. Olímpia, Audax Italiano, tá? O jogo foi na casa do Olímpia. Olímpia 3, Audax Italiano 1. Cieciano Juventude, o jogo foi na casa do Cieciano. Cieciano 1, Juventude 1. Vasco e Barracas Central, hein? Vasco, que jogou dentro de São Januário, jogou com facilidade em cima do Barracas Central. Tá? O time foi bem melhor do que... Né? O time vinha sofrendo pelo Brasileirão, então o time conseguiu, melhorou ali, né? Ganhou do Barracas Central, conseguiu uma confiança de 3-0. Ganhou de 3-0, conseguiu uma confiança. Vasco ganhou de 3-0 dos Barracas Central. Vasco 3, Barracas Central 0. Racing Independente Petroleiro. O jogo foi 2-0 para o Racing em cima do Independente Petroleiro. Racing 2, Independente Petroleiro 0. Caracas e Botafogo. Eu quase palpitei, hein? Quase. Por pouco ali, tá? Eu acertei que o Botafogo ia vencer, tá? Eu coloquei ali 2-0, se eu não me engano, para o Botafogo. Tá? 2-0 para o Botafogo. Ganhou do Caracas, tá? Fora de casa. Coloquei 2-0, mas eu acertei a vitória do Botafogo. Só muda que foi 3-0 para o Botafogo e um gol do Caracas, né? Botafogo 3. Não, Caracas 1. Botafogo 3. 3-1 para o Botafogo em cima do Caracas, está classificado à Copa Sul-Americana de 2026. River Plate, Blogmin. 3-0 para o River Plate em cima do Blogmin. River Plate 3, Blogmin 0. O jogo foi na casa do River Plate. Bragantino e Carabobo, tá? O jogo foi no Cruzeiro Souza de Marques. Bragantino levou a melhor. Ganhou de 2-0 do Carabobo. Bragantino 2, Carabobo 0. Amanhã a gente fala da partida, tá? Dos jogos de quinta-feira, da Sul-Americana. Faz aquele analisinho, tá? Pra terminar ali. E ver os palpites que palpitamos e mostra a classificação da Sul-Americana, sexta rodada da fase de grupos. Libertadores. Bora falar da Libertadores aí, tá? Falar da Libertadores, jogos de quarta-feira, sexta rodada da fase de grupos. Espera aí que eu vou colocar aqui. Somente dos jogos de ontem. Pela Libertadores eu vou falar dos jogos de hoje, que estão terminando ainda, né? Então eu resolvi deixar para falar amanhã. Pronto, bora iniciar aí, né? Jogos de quarta-feira, ontem tivemos, tá? Independente Del Valle e Rosário. Independente Del Valle ganhou de 1-0 em cima do Rosário. Independente 1 e Rosário 0. Libertad e Universidade Central, tá? Universidade Central venceu de 1-0 do Libertad. Peñarol e Santa Fé. O jogo foi 1-0 para o Santa Fé em cima do Peñarol. Peñarol está eliminado, né? Está eliminado da Libertadores. E o Santa Fé fez o seu dever, foi fora de casa e conseguiu vencer ele, né? 1-0 para o Santa Fé em cima do Peñarol, fora de casa, hein? Ontem também tivemos no Maracanã, Fluminense, Deportivo Laguaria, tá? Por pouco eu não acerto o placar, hein? Eu coloquei 2-0, 2-1 na verdade, e o jogo foi 3-1. Fluminense ganhou no Maracanã de 3-1 do Deportivo Laguaria, tá?
se classificou em segundo, tá? E ganhou de 1-0. Fluminense 3, Deportivo Laguária 1. No Maracanã, hein? Fim da invencibilidade. Corinthians e Platense. O Platense venceu o Corinthians na Neoquímica Arena de 2-0, hein? 2-0 para o Platense em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. Bolívar, mas mesmo assim o Corinthians se classificou em primeiro do grupo. Bolívar, Independente, Rivadavia. O jogo foi 3-1 para o Independente e Rivadavia, que ganhou do Bolívar fora da altitude, né? Como o jogo tinha sido cancelado da altitude, então o Rivadavia levou melhor ali. Quanto o Bolívar, fora da altitude. 3-1 para o Rivadavia em cima do Bolívar, que ajudou também o Fluminense, hein? Então amanhã a gente fala dos jogos de quinta-feira da Libertadores, sexta rodada da fase de grupos, está em terminar amanhã, né? E ver também os palpites da Libertadores, a classificação, né? Amanhã também a gente vai falar do Brasileirão, última rodada antes da Copa do Mundo, e amanhã vamos finalizar a Libertadores e Sul-Americana, última rodada fase de grupos, tá? Da última rodada da fase de grupos e também últimos jogos antes da Copa do Mundo, né? Vamos se despedir amanhã da Sul-Americana e Libertadores antes da Copa do Mundo. E vamos ali, né? Abraçar um pouquinho o Campeonato Brasileiro até domingo, né? E dar tchau pro Campeonato Brasileiro no domingo. Aí depois aí no domingo, no sábado a gente já abraça a seleção brasileira, hein? Que o jogo vai ser no domingo, vou explicar tudo durante amanhã, a partir de amanhã eu vou estar explicando tudinho. Ontem não fiz os gols da partida, tá? Os gols da partida eu vou fazer hoje. Tá? Lembrando que eu vou fazer só apenas de 4 times de cada, tá? 4 times da Sul-Americana e Libertadores. Clubes brasileiros, tá? Somente pelos clubes brasileiros, pela Sul-Americana e Libertadores, sexta rodada da fase de grupos. 4 times apenas. Futebol da noite termina aqui. Daqui a pouco vai sair aí os gols da partida pela Copa Sul-Americana, tá? E Libertadores, tá? Então o Futebol da noite termina aqui. Hoje é 23 de maio de 2016 pelo canal Carlos do Futebol. Futebol da noite termina aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Futebol da noite de amanhã de sexta-feira. Quinta-feira terminou pelo Futebol da noite. Vamos ficando aqui e até amanhã pelo canal Carlos Futebol. Se inscreva aí, dá aquela força aí. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.